Imagina só uma ligação. Menos de 15 minutos que podem, assim, decidir o futuro de um país inteiro. É muita pressão. Muita. De um lado, o presidente dos Estados Unidos, do outro, um líder que ele nem sequer reconhece como legítimo. Certo. E a proposta na mesa não é um acordo, é um ultimato. Você tem uma semana para sair do poder. O que acontece quando o prazo acaba e a resposta é silêncio. Ou um não disfarçado de contraproposta, né? Exatamente. É nesse ponto de ebulição que a gente vai mergulhar hoje. Vamos analisar essa escalada de tensão entre Estados Unidos e Venezuela, focando nessa conversa telefônica de altíssimo risco entre Donald Trump e Nicolás Maduro. Isso. A nossa base aqui é uma matéria excelente do G1, com informações da agência Reuters, mas a gente vai conectar com todo o contexto para entender o quadro completo. E esse contexto é fundamental, né? Porque, assim, essa ligação não surgiu do nada. Ela é o clímax de anos de sanções, de pressão diplomática. Sim. Para Washington, o governo Maduro já perdeu a legitimidade há muito tempo, principalmente depois da eleição do ano passado, que foi, vamos dizer, amplamente considerada fraudulenta, né? Certo. Então, o nosso objetivo aqui é tentar entender a anatomia dessa crise. O que estava por trás desse ultimato, o que a resposta do Maduro revela e, o mais importante, o que acontece agora. Perfeito. Então vamos direto para o momento-chave. Dia 21 de novembro. O telefone toca lá em Caracas, é a Casa Branca, e assim, não foi uma chamada para parar arestas. Pelo contrário, foi para criar mais, talvez. Exato. Trump foi direto. Cirúrgico, eu diria. Totalmente. Segundo as fontes da Reuters, a oferta foi brutalmente simples. Maduro teria uma semana, até a sexta-feira seguinte, dia 28, para deixar a Venezuela com a família. E podia escolher o destino. Podia escolher o destino, e os Estados Unidos iam garantir uma saída segura. Não tinha margem para negociar. Era, na prática, uma oferta de rendição assistida. Uma rampa de saída, como eles dizem. Isso, uma rampa de saída, mas uma rampa bem íngreme e de mão única. É impressionante a frieza, mas o que me intriga é por que agora? Por que essa tática de pressão máxima justamente nesse momento? Pois é, essa é a pergunta de $1 milhão. Ou, nesse caso, de 50 milhões, mas a gente já chega lá. Boa. A leitura que se faz é que Washington sentiu uma janela de oportunidade. Talvez por alguma informação de inteligência, sabe? Algo que sugerisse fissuras no regime. Entendi. Ou talvez uma aposta de que o acúmulo das sanções econômicas finalmente tornou a posição dele insustentável. A ideia de oferecer uma saída digna é uma tática clássica. Você aperta o cerco ao máximo e, ao mesmo tempo, deixa uma portinha de emergência aberta. Esperando que a pessoa veja como a única saída. Exato. A única opção racional. A questão é que talvez eles tenham subestimado o que o Maduro considera racional. E aqui a história ganha uma nova camada. Porque assim, a maioria das pessoas sob essa pressão talvez respondesse com um sim ou um não. Mas o Maduro, ele fez diferente. Ele virou o tabuleiro. Virou completamente. Ele não só ouviu o ultimato, como respondeu com a própria lista de exigências. E que lista, hein? Exatamente. E essa lista, para mim, é a parte mais reveladora de toda essa história. É um raio-x, sabe? Das prioridades e dos medos do círculo de poder em Caracas. Maduro disse, basicamente, ok, eu saio, mas nos meus termos. E que termos eram esses? As fontes da Reuters detalham um por um. Primeiro, anistia legal completa para ele e todos os familiares. Certo, a proteção pessoal. Segundo, o fim imediato de todas as sanções econômicas contra a Venezuela. A parte econômica, claro. Terceiro, que o processo contra ele no Tribunal Penal Internacional fosse engavetado. E o quarto ponto, que para mim parece o mais pesado, a retirada de sanções contra mais de 100 funcionários do alto escalão do governo dele. E esse quarto ponto, para mim, é a chave de tudo. Também acho. Não se trata só de salvar a própria pele. Ao exigir proteção para mais de 100 aliados próximos, muitos acusados pelos Estados Unidos de crimes graves, né? Corrupção, narcotráfico. Exato. A violações de direitos humanos. Exato. Ao fazer isso,
Maduro está mandando uma mensagem para dentro do regime dele. Ele está dizendo: eu não vou abandonar vocês. A minha segurança está atrelada à de vocês. É um mecanismo para manter a lealdade, né? Poderosíssimo. Pensa num general ou num ministro que poderia estar cogitando traí-lo. Essa exigência funciona como uma pólice de seguro coletiva. Faz todo sentido, é uma demonstração de força para a própria base. Mas ainda tinha mais uma exigência, né? Sobre a transição de poder. Sim, e essa talvez seja a mais ousada de todas. A mais cara de pau, talvez. Maduro sugeriu que depois da saída dele, quem assumiria a presidência interina seria a vice dele, a Delcy Rodrigues, até ter novas eleições. Pera aí. Isso seria... É uma tentativa de ceder o poder sem perder o controle. Claro, seria uma manobra para preservar toda a estrutura do chavismo, trocando só o rosto no topo. Exatamente. Manter a Delcy Rodrigues no poder significaria manter a máquina estatal, a inteligência, os contratos, tudo na mão do mesmo grupo. Mas isso seria, na prática, uma mudança de fachada, não de regime. É difícil imaginar que os americanos aceitariam algo assim. Impossível. Foi uma proposta séria ou só para ganhar tempo? Para mostrar que a recusa não partiu dele? Aí que está o debate. Algumas análises, como uma do El País, sugerem que isso nunca foi uma oferta séria. Foi uma jogada de relações públicas, sabe? Uma contraproposta tão inaceitável que a culpa pelo fracasso da negociação ia cair no colo de Washington. Faz sentido. Outra visão é que talvez ele estivesse testando os limites, para ver se tinha algum espaço para uma solução chavista sem Maduro. De qualquer forma, a resposta de Trump, ao rejeitar quase tudo, foi um sinal claro. De que não tinha conversa. Nenhuma. A oferta era de rendição, não de coabitação. Washington não queria só a saída do Maduro, queria o desmantelamento da estrutura que ele comanda. E toda essa troca, o ultimato e a contraproposta, aconteceu em menos de 15 minutos. 15 minutos! É surreal pensar nisso. E, como era de se esperar, o prazo de sexta-feira chegou e passou. Maduro continuou no Palácio de Miraflores. E a reação americana não demorou nem 24 horas. Pois é. No sábado, dia 29, veio a primeira grande retaliação. O fechamento do espaço aéreo venezuelano. E a gente precisa entender a gravidade disso. Não é só simbólico. Não mesmo. Na prática, é um bloqueio. Isola o país, dificulta enormemente o trânsito de pessoas, de mercadorias, especialmente para a elite do regime que usa voos privados. É uma forma de apertar o laço no pescoço do governo sem disparar um único tiro. A mensagem é: vocês não vão a lugar nenhum. Exatamente. A matéria da Reuters já é taxativa nisso. Uma fonte do governo americano disse que as opções para Maduro sair sob proteção dos Estados Unidos estão se esgotando. Aquela porta de emergência que a gente mencionou. Começou a ser fechada a cadeado. Exato. E a resposta do Maduro a essa nova pressão foi, no mínimo, curiosa. Publicamente, ele vestiu a armadura de líder resistente. Foi para a TV. Foi para a TV na segunda-feira, fez um discurso inflamado, falou em lealdade absoluta ao povo. Mas, nos bastidores, a história era bem diferente. Pois é. As fontes da Reuters dizem que ele pediu uma nova ligação com Trump. O que explica essa contradição? É o manual de sobrevivência do autocrata. O discurso de lealdade absoluta é para a plateia interna, é para os militares, para a base do partido, para a população. É para mostrar força. É para mostrar que ele não se curvou, que continua no controle. Manter a moral das tropas é essencial. Por outro lado, o pedido por uma nova chamada revela o oposto. Ele sabe que a situação é gravíssima. Pode ser desespero. Pode ser desespero, uma tentativa de reabrir a negociação sob termos piores para ele. Ou, sendo mais cínico, só mais uma tática para ganhar tempo, para confundir o adversário. Ele joga em dois tabuleiros ao mesmo tempo, o da propaganda interna e o da diplomacia de crise. Mas parece que Washington não estava mais interessado nesse jogo de diplomacia, né? Enquanto ele pediu uma nova ligação, a pressão só aumentava. E aumentava em todas as frentes. É uma estratégia de asfixia mesmo. Na mesma segunda-feira, o Trump convocou o Conselho de Segurança Nacional para discutir os próximos passos. Certo. E, ao mesmo tempo, o Departamento de Estado aumentou a aposta financeira de uma forma muito pessoal e direta. Ah, recompensa. Exato.
A recompensa por informações que levassem à captura de Nicolás Maduro foi elevada para 50 milhões de dólares. 50 milhões de dólares. Cara, isso transforma a geopolítica num filme de faroeste. Qual é o impacto real de uma medida como essa? O impacto é muito mais psicológico do que prático. Ninguém acha que um cidadão comum vai ligar para o FBI com a localização do Maduro, sabe? Claro, o alvo é outro. O alvo é o círculo íntimo dele. É uma ferramenta para semear desconfiança, a paranoia. Imagina ser um general ou um ministro. Você olha para o seu colega do lado e se pergunta: será que a lealdade dele vale menos que 50 milhões de dólares? E a minha? Corrói tudo por dentro. Corrói a confiança, que é a cola que mantém esses regimes unidos. E não é só ele. Outras figuras-chave, como o Diosdado Cabello, têm recompensas de 25 milhões pelas suas cabeças. É uma forma de dizer: o navio está afundando e tem botes salva-vidas milionários para quem pular primeiro. Então, se a gente junta as peças, o que temos é essa estratégia multifacetada que você chamou de asfixia, pressão diplomática com o ultimato, Isso. pressão logística com o fechamento do espaço aéreo e agora essa pressão psicológica e financeira com as recompensas. Exatamente. É a estratégia de uma anaconda. Não tem um golpe fatal e rápido, mas um aperto lento, progressivo, vindo de todas as direções, projetado para cortar o oxigênio do regime e forçar um colapso interno. O objetivo não é necessariamente que alguém entregue o Maduro. Não. É que a ameaça disso crie tantas rachaduras na base de apoio que o sistema não aguente. O que nos leva à situação atual, um impasse total. O ultimato falhou, a contraproposta foi rejeitada, a tal rampa de saída foi fechada, Maduro fala em lealdade, Trump aperta o cerco. Para onde isso vai? Para um território muito perigoso e imprevisível. A matéria menciona que uma fonte americana não descartou totalmente a possibilidade de um acordo no futuro, mas as ações imediatas apontam na direção oposta, mais confronto. A situação é extremamente volátil. Muito. Cada lado agora está medindo a determinação do outro. E o risco de um erro de cálculo é altíssimo. Um movimento errado, uma interpretação equivocada, e a crise pode escalar de uma forma muito rápida e severa. Para a gente terminar, fica uma reflexão. As fontes nos deram um roteiro detalhado do que aconteceu. A gente tem o telefonema, as listas, as retaliações. Sim, os fatos estão aí. Mas a pergunta que essa crise toda deixa no ar, e que talvez seja a mais importante, é o como. Como um líder com a economia do país em ruínas, sofrendo sanções pesadíssimas, isolado diplomaticamente e com uma recompensa de 50 milhões de dólares pela cabeça, consegue manter o poder? Essa é a questão central. E a resposta provavelmente está naquela lista de exigências dele. A lealdade ali não se baseia em ideologia, mas numa rede de interesses e medos compartilhados. Um depende do outro. Totalmente. Ao amarrar o destino dele ao de centenas de figuras poderosas, ele criou um sistema em que a queda de um significa a queda de todos. Eles não o protegem porque o amam. Protegem-o porque se protegem a si mesmos. Desvendar essa teia complexa de lealdade e cumplicidade é entender não só por que Maduro ainda está no poder. Mas também o que seria necessário para que ele realmente o perdesse. Exato. E essa resposta com certeza não virá num telefonema de 15 minutos.